né, de matemática. Lembrando que nas últimas semanas nós trabalhamos aí os conceitos, né, e a prática da medida de comprimento, né. Logo em seguida, nós estudamos aí medidas de superfície, certo? Onde nós estudamos o cálculo de área, né? Como que calcular a área de um quadrado, como que se calcula a área de um retângulo, de um triângulo, de um paralelogramo, de um trapézio, de um losango, tá? Nós aprendemos a calcular aí a área de 6 figuras planas, né? Então, além das áreas, nós aprendemos a converter as unidades de medida de superfície, tá? Então, para finalizar o nosso conteúdo de grandezas e medidas, tá? Falta estudar a última medida, né? Que é a unidade, a medida tridimensional, né? As unidades de volume e capacidade, certo? Então, são aquelas unidades que trabalhamos aí 3 dimensões, tá? A primeira que nós estudamos foi a medida de comprimento, né? Por exemplo, o metro, né? Onde o metro nós temos aqui uma grandeza unidimensional. Logo em seguida, quando nós estudamos medida de superfície, nós estudamos o metro quadrado, né? Uma grandeza aqui, ó, que tem 2 dimensões, bidimensional. E por fim, uma unidade que tem 3 dimensões, né? Nós chamamos agora esse aqui, tá? De metro cúbico, tá? Que é o que nós vamos estudar essa semana. Bem? Então vamos lá, pessoal. Unidade de volume, tá? Chamaremos de volume o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância, certo? Figuras espaciais, né? Nós vamos estudar as figuras espaciais. Quando nós estudamos as unidades de superfície, né? Nós estudamos ali um plano, tá? Qual é a área desse retângulo, né? Nós estudamos em um plano. Qual é a área desse paralelogramo, né? Então tem aqui uma área de um plano. Qual que é a área desse trapézio, né? Você tem aqui um plano. Só que agora nós vamos estudar, pessoal, uma região espacial. Ou seja, não pode ser apenas um plano, por exemplo, uma chapa. Tem que ter um espaço, tá? É uma região espacial. Por exemplo, o cubo, tá? Então, o cubo é um exemplo de uma grandeza tridimensional, tá? Temos aqui o cubo, tá? O cone também, tá? O cone é um outro exemplo de uma grandeza tridimensional. A pirâmide também, tá? A pirâmide é um outro exemplo de uma grandeza tridimensional, tá? Pirâmide, né? Então temos aqui alguns exemplos, né? E tem outros exemplos, tá, pessoal? O cilindro também, tá? Cilindro é um exemplo de uma grandeza tridimensional, ou seja, todas aquelas figuras que você observa que tem um volume dentro dela, ou seja, algo que você possa colocar dentro, tá, da figura, um cubo, um cone, uma pirâmide, um cilindro, uma esfera. Que desenhar uma esfera é extremamente complicado, né? Não sei como desenhar uma esfera, muito complexo uma esfera. Mas uma esfera também, tá? Uma esfera é tipo uma bola de futebol. Tá? Então todos um paralelepípedo, tá? Que é tipo um cubo, só que ela é mais retangular, tipo uma caixa de sapato. Né? Paralelepípedo. Então nós temos aqui várias figuras que você observa que dá para pôr algo dentro dela, né? Um cubo, um cone, uma pirâmide, um cilindro, um paralelepípedo, né? E entre outros, um prisma, por exemplo, né? Um prisma, tipo uma fatiazinha de bolo, sei lá. Prisma, né? Então nós temos aí vários exemplos, tá? A unidade de volume, de acordo com o SI, tá? Nós já falamos muito sobre o SI, Sistema Internacional de Medidas, tá? É um metro cúbico, tá? Como eu já havia falado no começo. A principal unidade de medida de superfície é o metro. A principal unidade de superfície de distância, desculpa, tá? De comprimento é o metro. De superfície, pessoal, é o metro quadrado. E de volume, a principal unidade de medida é o metro cúbico, tá? Então, o metro cúbico, tá? Nós estávamos utilizando o metro quadrado, né? No último assunto, elevado a 2. Agora vai ser elevado a 3, tá? É o metro cúbico. É a principal unidade de medida de superfície. É o metro cúbico, ok? Dando continuidade aqui.
Aqui, pessoal, é sem dúvida a parte mais importante da aula, tá? Para calcular o volume de um corpo, tá? Esse corpo, pessoal, esse caso, tá? É para cubos ou paralelepípedos. Qual que é a diferença de um cubo para um paralelepípedo? Um cubo, ele tem todas as arestas, tá? Lembrando que a aresta é como se fosse esse lado aqui. Um cubo, ele tem todas as arestas do mesmo tamanho, tá? Então, isso aqui é uma aresta, aresta e aresta. Já um paralelepípedo, não, ele é mais esticado, ele é mais comprido, né? Como vocês podem ver aqui na imagem, tá? Ele é mais assim, um pouquinho mais comprido, né? Isso aqui é um paralelepípedo, tá? Então, para que a gente possa calcular o volume desse paralelepípedo, o que eu preciso saber de início? As partes, né? O que é cada coisa, né? Por exemplo, se eu tenho aqui um paralelepípedo, da mesma forma que eu tinha que conhecer o que era a base e o que era a altura, né? Para calcular a área de um quadrado, de um retângulo, assim vai. Eu preciso também conhecer o que é cada coisa para o paralelepípedo ou para o cubo, né? Já agora eu vou ter três nomes, tá? Eu vou ter o comprimento, tá? O que é o comprimento? Essa distância aqui, ó. Comprimento, tá? Eu vou ter também uma largura. O que é a largura? É esse pedaço aqui. Esse aqui é a largura. E eu vou ter, adivinha, uma altura, que é esse tamanho aqui. Então, são três coisas. Por isso nós dizemos que é uma grandeza tridimensional, porque tem três dimensões, né? Por isso que chamamos tridimensional. E essas três dimensões são essas, tá? Comprimento, que é esse lado aqui. Largura, que é literalmente a largura, e a altura, que é a altura do paralelepípedo. Então, para que a gente possa calcular esse volume, galera, o que eu vou ter que fazer? Muito fácil. Eu vou apenas multiplicar essas três grandezas, tá? Eu vou pegar o comprimento desse paralelepípedo, vou multiplicar pela largura desse paralelepípedo e em seguida vou multiplicar pela altura. Então, para você calcular o volume de um paralelepípedo, é só você multiplicar essas três dimensões. Você multiplica esse lado com esse lado com esse lado, que no caso é a altura. Então, você vai pegar o comprimento, multiplicar pela largura e depois multiplicar pela altura, ok? Como exemplo aqui, ó, eu tenho essa figura, tá? Que tem, vamos supor, centímetros, tá? Vamos supor que isso aqui é centímetro. Então, eu tenho 10 centímetros de largura, eu tenho, desculpa, de comprimento, tá? Eu tenho 3 centímetros de largura e eu tenho 3 centímetros de altura. Qual seria o volume desse paralelepípedo? Só você pegar, ó, 10, que seria o comprimento, multiplicar por 3, que seria a largura, e depois multiplicar também por 3, que seria a altura. Então, seria 10 vezes 3 vezes 3, tá? 10 vezes 3 vai dar 30, 30 vezes 3, 90. Como eu não tinha unidade antes, mas eu já atribuí, né, centímetros, então seria 90 centímetros cúbicos, tá? 90 centímetros cúbicos. Não é apenas centímetros, porque isso é a grandeza de comprimento. Não é apenas centímetro quadrado, porque isso é uma grandeza de superfície, de área, mas sim centímetro cúbico, tá? Então, esse volume seria de 90 centímetros cúbicos. Logo, o volume do paralelepípedo acima é dado pela multiplicação dos cubinhos que estão no comprimento, da largura e da altura, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então, para você calcular o volume de um paralelepípedo, você vai multiplicar as três grandezas. Você vai multiplicar o comprimento com a largura e com a altura, tá? Ok, então, transformação seria a próxima aula. Então, pessoal, seria isso, tá? Para essa aula. A apresentação introdutória sobre medida de volume e capacidade e o cálculo do volume de um paralelepípedo. Pessoal, diferente da área, né, que nós calculamos aí a área do quadrado, a área do retângulo, a área do trapézio, né? Tinha várias formas onde essas formas mudavam, né? A forma de calcular. Para vocês, tá? Isso não vai acontecer na medida de volume. Vocês vão aprender nessa série, tá? A calcular apenas o volume de um paralelepípedo. Então não tem outras figuras, não. Vocês só vão calcular o volume de um paralelepípedo, tá? Ou de um cubo, tá? Que é a mesma coisa. Ou você calcula o volume de um cubo, que é isso vezes isso vezes isso, ou de um paralelepípedo, que é isso vezes isso vezes isso, que é da mesma forma, tá? Por exemplo, para calcular o volume de uma pirâmide, nós já vimos que isso daqui tem um volume,
Então tem uma forma de calcular, não é a mesma forma que do paralelepípedo. Calcular o volume de um cilindro é diferente também. Só que isso nós não vamos estudar nessa série, tá? Só lá para frente. Para ser mais exato, vai demorar bastante, tá? Só no ensino médio que vocês vão aprender a calcular o volume dessas outras figuras, tá? Porque tem outros conceitos que vocês devem ver antes no ensino fundamental 2, no decorrer, né, dessa trajetória até lá. Então, para vocês dessa turma, tá? Então, apenas aqui o volume do paralelepípedo, ok? Então, pessoal, vou me despedir de vocês aqui. Valeu, até a próxima. Próxima aula nós vamos estudar aí as transformações, tá? Como é que eu transformo uma unidade em outra. É muito similar com o que nós estudamos anteriormente, tá? Só para dar um pouquinho de spoiler. Então, pessoal, é isso. Valeu, até a próxima. Fui.